A fração pode significar, entre outras coisas, partes de um todo que foi dividido em partes iguais. Representamos a fração por dois números naturais escritos um sobre o outro e separados por um traço horizontal. Em uma fração, o número que fica em cima do traço é chamado numerador e o que fica embaixo, denominador. O traço pode representar uma operação de divisão. O numerador indica quantas partes foram tomadas e o denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. O denominador é o elemento que denomina uma fração, ou seja, que dá nome a uma fração. Devemos ler o número que está no numerador como ele é e, depois, ler o denominador obedecendo a algumas regras. O denominador de uma fração nunca pode ser zero. Se o denominador for menor que 10, cada um deles receberá um nome especial, um inteiro, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono. Para denominadores que são potências de 10, chamadas de fração decimal, lemos um décimo, um centésimo, um milésimo, um décimo de milésimo e por aí vai. Se o denominador for maior que 10 e não for uma potência de 10, acrescentaremos o termo avós ao nome do número que está no denominador, um 12 avós. Frações próprias. Uma fração própria realmente representa uma parte do todo, um pedaço da unidade. Ela é menor que 1. Frações impróprias. Uma fração imprópria representa mais que uma unidade, isto é, representa uma divisão cujo quociente é maior que 1. Frações aparentes. Uma fração aparente representa uma divisão exata, isto é, o quociente é um número natural. Números mistos. Disse do que é constituído de elementos diferentes, misturado. O número misto é assim chamado porque é formado por duas partes, uma parte inteira e uma parte fracionária. Duas ou mais frações que representam a mesma quantidade de um inteiro são chamadas frações equivalentes. Para obtermos frações equivalentes a uma fração, basta multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número diferente de zero. Se duas frações são equivalentes, o numerador da primeira multiplicado pelo denominador da segunda é igual ao denominador da primeira multiplicado pelo numerador da segunda.